paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, gloriosa. Hoje estamos no capítulo 2 do livro de Josué. Vamos falar do 1 ao 11, onde o tema é Tenha visão de águia. Você pode estar passando por dificuldade hoje, mas essas dificuldades, seja qual for a área, é para lhe fortalecer, é para lhe amadurecer, é para você aconselhar outras pessoas amanhã. Tem uma finalidade. Nada que Deus permite na nossa vida é por acaso. Então tenha visão de águia. A águia vê longe, a águia só vive nos ares. Não se desespere, não murmure. Não, adore. Se a situação é muito difícil, peça força a Deus para lhe sustentar. Peça força a Deus para passar entendendo que Ele está no controle de tudo. Peça força a Deus para seu lado emocional, sua saúde física e espiritual. Mas que amanhã você vai entender que tudo contribuiu para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, principalmente como servo ou serva. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender com a palavra? Josué 2. Josué envia 2 espias a Jericó para ver o ambiente, para ver aquele lugar como seria. É visão de águia. Veja como eles agiram. Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens espias, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Veja que foram secretamente. Existem coisas que o silêncio é fundamental. É orar e observar. E veja que eles não dormiram em qualquer lugar. Dormiram na casa de uma prostituta. Era ser humano. E aquela prostituta ia ajudar eles. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Sempre tem um fofoqueiro, né? Sempre tem um espião, um bajulador. E tinha pessoas ali para entregar aqueles homens ao rei do local. Tenha cuidado. Observe quem está ao seu redor. Ande com pessoas que lhe estimulam a estar perto do Senhor. Ande com pessoas que vai somar. Muitos estão ali perto de você só para espiar, para te criticar, para zombrar, para fofocar e te prejudicar. Foge disso. Como diz, fugir da aparência do mal. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Veja o que o rei mandou falar. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e escondeu e disse: É verdade que tiveram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Ela sabia. Ela falou pouco e só disse isso, e ela escondeu. Sabe por que ela escondeu? Porque ela sabia que aqueles homens eram homens de Deus. Ela segurou aquela oportunidade para ajudar ela. Ela sabia, ela ouviu a fama daqueles homens. Era uma prostituta, mas tinha visão de águia. Soube agir na hora certa. Infelizmente, tem crente que tem visão de galinha que só olha para baixo. É de fofocar, de zombar, de anarquizar. Tem inveja de quem está crescendo com Deus. Sabe o que é isso? Porque fica olhando a vida dos outros. Não tem visão de águia para lutar pelos seus próprios sonhos. Não tem visão de águia para buscar Deus, para ser uma bênção na casa dele. Se preocupa com a vida dos outros, quer viver a vida dos outros, quer tomar o que os outros têm. É inveja, é crítica. Esse aí jamais vai ter visão de águia. E é crente. Ela era uma prostituta, mas ela teve atitude. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram e não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Veja que ela teve uma atitude. Só, olha, já está escuro, eu não sabia de nada. Vão depressa. Ela quis dizer o seguinte: eu estou do lado de vocês. Eu não sabia que era espião. Ela soube falar, porque ela tinha atitude. Ela tinha visão de águia. E aquilo era a oportunidade daquela mulher ser salva. E o Senhor conhecia o caráter dela. Portanto, o Senhor mandou os espias ao lugar certo. Tem pessoas que estão na igreja há anos, mais de 20 anos, mas não tem atitude de cristão. Pelo contrário, é pior do que quem não conhece a Bíblia.
E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vales, e havendo eles saído, fechou a porta. Quando eles foram embora, ela fechou a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Veja o que ela fez. Ela foi lá onde eles estavam escondidos e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ela foi verdade, ela andou com a verdade. Ela disse: eu sei o poder de vocês, eu sei o Deus que tem poder diante de vocês. E nós estamos todos com medo, porque temos ouvido que o Senhor se alçou a águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste ao rei dos reis, e o que fizeste aos reis dos amorreus, e Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. E ali ela começou a contar o que eles já fizeram àqueles reis, que o Senhor deu vitória a eles. Aí o anjo diz: o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Olha que coisa linda, em cima do céu, embaixo na terra. Ela entendeu que o grande Deus era o Deus deles, e ela falou do que tinha acontecido. Sabe o que é isso? É o comentário que saía. Qual é seu testemunho e o meu? Qual é nossas atitudes na igreja e fora dela? Sempre tem pessoas observando. Amanhã ou depois isso vai ter resultado, ou positivo ou negativo. Agora, pois, jurai, vos peço pelo Senhor, que, como useis de misericórdia convosco, vos também usarei de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Veja, ela foi séria, ela foi sábia. Eu estou ajudando vocês, mas eu também quero ser ajudada. E ela não só foi ela se preocupou com a família dela. Você tem se preocupado com sua família? De orar, de buscar, de apresentar a Deus? Betel não está na casa de Deus, mas Deus age. Se você estiver na peleja, na posição de servo e serva, andando com sinceridade, dando testemunho para eles ver, e na brecha da oração por eles. De que conservarei com a vida meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minha irmã, com tudo que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte? Ela lhe pediu a socorro a eles. É isso que eu posso fazer para vocês ajudar a mim e a minha família. Isso é cuidar da família. Isso é ter responsabilidade com a família. Sua família pode ser rebelde, mas é o seu testemunho e a sua oração que vai fazer a diferença. O agir de Deus é uma coisa, e nossa atitude e nosso caráter é outra. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até a morte. Se não denunciardes este nosso negócio, e serás que, dando o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Veja que ele disse: se tu agir com responsabilidade, se tu tiver palavra, nós vamos te socorrer. Se também nós ganharmos, ele não disse a gente vai ganhar. Se não denunciar deste negócio, será que, dando o Senhor esta terra a nós. Eles foram sábios. Eles não foram com arrogância, com soberba, não. Eles sabiam que Deus era poderoso. Mas eles tinham que ter cautela. Isso nós temos que ter cautela em toda e em qualquer situação. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Veja que ali ela também teve a atitude de descer-lhes pela corda. Era uma mulher de visão. O pecado estava na vida dela, mas o Senhor conhecia o íntimo dela. E disse: ide vós ao monte, para que porventura não vos encontrei os perseguidores, e o escondei-vos lá 3 dias, até que volte os perseguidores, depois ide pelo vosso caminho. E ali ela instruiu como eles tinham que fazer. Porque ele estava numa cidade que não era deles. E ela instruiu: olha, vai para o monte, se esconde lá 3 dias, que é o suficiente para eles voltar, e vocês pegam o caminho de vocês. Coisa boa é andar ou estar perto de pessoas que têm conselho certo. E ela não era crente ainda, ela não tinha compromisso com Deus, mas ela tinha a atitude de uma mulher virtuosa em outras situações.
Isso nós temos que aprender. Às vezes está anos na casa de Deus, mas só se preocupa com a vida dos outros. Não cresce, é preguiçoso, é preguiçosa, não gosta de trabalhar. Ainda diz, Deus vai abrir porta. Deus faz a parte dele, mas eu e você, para termos vitória, temos que fazer a nossa. Eis que quando nos entrarmos na terra atrás deste cordão do fio de escarlate, a janela por onde nos fizeste descer, recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Ele mandou que elas colocassem um tecido vermelho na janela. Seria o sinal. O vermelho representa o sangue de Jesus. Onde o sangue está, tem livramento, tem bênção e tem proteção. Será, pois, que qualquer um que estiver fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se algum neles puser a mão. Eles disseram, olha, não sai dentro de casa, nem tu nem os teus. Porque se sair, desobedeceste. Aí o sangue, quer dizer, quem morrer, a culpa não é nossa, é da pessoa mesmo. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porém, se tu denunciar este negócio, seremos desobrigados de juramento que nos fizeste jurar. Ele disse, se tu não cumprir, a gente também não vai cumprir. E ela disse, conforme a vossa palavra, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela tocou o cordão de escarlate na janela. Ela disse, está feito. Vai ser como vocês estão dizendo. Imediatamente eles foram embora, e ela já colocou o tecido vermelho na janela. Porque temos que ter ousadia, andar com dignidade, com sinceridade e obediência. Foram-se então e chegaram ao monte, onde ficaram por 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Veja que eles passaram 3 dias, igual o conceito daquela mulher. Era prostituta, mas tinha qualidades. Infelizmente, tem crente que não tem qualidade nenhuma, mas ela tinha. E foi isso que salvou ela e a família dela. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. Para terminar o 24. E disseram a Josué, certamente o Senhor disse a Josué, aqueles espias, né? Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Porque ela contou que estavam todos com medo. Ela disse tudo, porque ela queria proteger ela e a família dela. E ela sabia que não podia vencer a eles. E eles já levaram essa notícia para Josué. Sabe o que é isso? É visão de águia, como diz o tema. Tenha visão de águia em qualquer situação. E ela também teve essa visão de águia. Então é a visão de águia. Se tem orando, louvando, adorando, jejuando, com seriedade, com testemunho, com dignidade. Josué tinha, José tinha, Daniel tinha, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha. E foi isso que fez a diferença de vitória na vida deles. Amém? Tenha visão de águia e a bênção chegará. A paz do Senhor.